Olá, boa noite, meus alunos da Escola João Ramalho, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu estou fazendo para os alunos do segundo ano do ensino médio, tá bom? Nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre e nesse início de bimestre nós vamos pensar um pouquinho sobre indivíduo. Vamos estudar sobre a introdução ao indivíduo. Então nós vamos pegar alguns filósofos, hoje eu vou falar um pouquinho de John Locke e vamos pegar alguns filósofos para trabalhar a ideia do indivíduo, tá bom? Bom, popularmente, vamos pensar juntos aqui, quando a gente pensa em indivíduo, o que vem à nossa cabeça? Eu adoro fazer aula com vocês em sala de aula, né? Porque aí vocês vão fazendo a chuva de ideias e a gente vai construindo a aula. Como eu não estou com vocês, eu vou fazer de conta que eu estou ouvindo aqui vocês me darem as dicas. Quando eu penso em indivíduo, eu penso individual. É uma palavra, né? Está na raiz da palavra, indivíduo. Quando eu penso em indivíduo, eu penso individual. Quando eu penso em individual, eu penso em único. Quando eu penso em único, posso pensar em solitário, se eu for para o lado do individual, solitário, sozinho. Ô, professor, mas o que isso tem a ver com introdução ao indivíduo? Indivíduo que eu sei é quando as pessoas me chamam, ô indivíduo, né? Vai tomar um enquadro aí, o indivíduo estava onde? Às vezes nossos pais, né? O pai gosta de dar uns trancos e fala, onde o indivíduo pensa que vai, né? Então, o que é indivíduo? Né? Vamos tentar compreender o que é indivíduo. Vou dar uma olhadinha aqui na minha colinha para ir buscando as anotações que eu fiz aqui. Bom, primeira coisa que eu penso, o indivíduo é um ser único, certo? Ser ímpar. Eu sou um indivíduo único, não existe outro igual a mim, graças a Deus. Eu espero que vocês não tenham mais nenhum professor retardado como eu, os demais são normais, mas eu sou assim, eu sou único e gosto de ser assim, e ponto. Pois é, doa a quem doer? Mais ou menos. Porque eu sou um indivíduo que vivo junto com outros indivíduos dentro de uma sociedade, onde nós precisamos fazer com que esses nossos jeitos únicos de ser, fazer com que eles vivam em harmonia. Aí nós vamos lá para a aula de ética, valores morais, é outro assunto. Mas dentro da ideia de indivíduo, eu como ser único, eu devo e quero viver da maneira que eu gostaria, a partir do momento que eu não prejudique ninguém, entendam bem. Mas eu tenho que construir o meu jeito de ser. Ser indivíduo é você construir o seu próprio jeito de ser, né? Bom, só que um indivíduo, ele representa diante da sociedade. Embora eu seja um indivíduo único e ímpar, eu sou um indivíduo que representa papéis na sociedade. Nesse instante, eu estou sendo um indivíduo professor que está dando aula EAD. Algumas horas atrás, eu era um indivíduo, né, até às 17 horas, eu era um indivíduo que estava trabalhando como supervisor de produção numa fábrica. É um outro papel. Quando eu saí da fábrica e estava a caminho de casa, eu era um indivíduo que estava representando um papel de motorista de um carro, né? Quando eu parei na loja para comprar um queijo maravilhoso que eu estava com vontade de comer, eu gosto de comida do Nordeste, um queijinho lá que a gente derrete na frigideira, eu sou um indivíduo cliente. Não sei se vocês estão me entendendo. São os papéis que nós vamos representando. Cheguei em casa, eu sou o indivíduo marido, o indivíduo pai. Vocês são os indivíduos alunos, indivíduos no baile, indivíduos em casa, né? Indivíduos como filhos. Então, quem trabalha é indivíduo como profissional da empresa. Então, embora eu seja um indivíduo, eu tenho muitas faces. Porque em cada ambiente, em cada lugar, eu represento um papel. Eu não posso me comportar da mesma maneira em todos os lugares. Não cabe isso, né? E quando eu me comporto de maneira que está muito diferente do que está dentro do contexto, nós somos taxados. Então nós somos indivíduos que representamos papéis.
Tem, beleza? Bacana. E aí vem para um outro ponto. Será que eu sofri alguma transformação como um indivíduo, como pessoa? Será que eu sou a mesma pessoa de 1 ano atrás? 2 anos atrás? 10 anos atrás? Bom, 10 anos atrás eu era bem mais novo, mais bonito, estava mais magro, né? Tinha cabelo, não estava assim. Eu fico olhando no espelho ali, ó, parece tudo minha careca, né? Mas não é só no aspecto físico. Como pessoa, eu sou o mesmo indivíduo? Entendam que embora nós sejamos seres únicos, nós não somos seres únicos em si mesmo, porque dentro de nós mesmos nós somos... É complicado falar isso e não cometer erro de português. Dentro de nós mesmos existe uma pluralidade. Né? Existe uma dialética dentro da gente, existe uma transformação dentro da gente, existe um aprendizado dentro da gente, nós vamos mudando conforme nós vamos aprendendo nessa vida, conforme nós vamos tendo experiências na vida. Eu brinco, sempre digo que moto deveria ser liberada para o homem depois dos 30. Porque a hora que ele começa a ficar mais... Puxa, videoaula, não posso falar bunda mole. Mas tá no YouTube, não pode falar bunda mole. Mas ele começa a ficar mais bunda mole, ele começa a ficar mais tranquilo, mais medroso, mais cauteloso. Agora tá bonitinho, tá parecendo um professor normal. E ele começa a ficar mais cauteloso. Porque o homem aos 18 anos, quando ele pode pegar a moto, ele acha que está numa bicicleta, a mesma bicicleta que ele pulava a rampa, descia a escada. Ele não tem lei, não tem regra, né? Na bicicleta, eu andei de bicicleta a vida inteira, já me arrebentei inteiro, já caí até dentro de rio, né? Caí dentro do rio não, dentro de córrego, aquela água suja, eu caí com a bicicleta lá dentro, me arrebentei inteiro, tinha uns 12, 13 anos, vai achando que eu era santinho. Só que quando a gente chega na idade de 18 anos, a gente pega um veículo motorizado de 2 rodas, que tem uma potência, né, que tem atinge uma velocidade, que tem uma força, tem um torque de arrancada, tem toda a situação, e a gente pilota aquilo como se estivesse naquela bicicletinha que depende do pedalzinho, que não tem nem marcha. E a gente vai entender que a moto não é igual a bicicleta depois do 4º, 5º acidente. Eu fui aprender a andar de moto de verdade depois que eu quebrei o pé e a mão esquerda, depois que eu me arrebentei. Embora eu não comprei moto novinho, mas a mesma velocidade que empolga é a que mata. E aí você vai ficando mais velho, você vai sofrendo as experiências. Eu vou chegar em John Luke aqui e nós vamos entender melhor o que eu quero dizer com isso. Então são as experiências. Então o mesmo indivíduo de hoje não é o de 10 anos atrás. Vocês não são os mesmos. Com certeza, vocês estão no 2º ano, vocês não são mais os mesmos indivíduos do 8º ano, do 9º. É mó barato, a molecada quando chega do 9º para o 1º ano, vem com uma energia. Os meninos, as meninas eu acho que elas amadurecem num instante bem diferente, bem antes, mas eu não estou aqui chamando os meninos Na verdade eu estou, mas não posso. O homem demora mais para amadurecer, os meninos são mais bobos, né? Você vê o menino no 1º ano, primeiro ele se acha que é o pá, porque ele está no 1º ano, período noturno, chega todo cheio de moral, mas com as mesmas brincadeiras do menino do 7º ano. E pior, não vai passar. Para alguns homens, a gente chega aos 40 anos fazendo as mesmas brincadeiras de quando tinha 13 anos. Em certa forma é bom. Por outra forma, existe os exageros, é problema, né? A gente não pode exagerar. Bom, então nós temos que sofrer, nós sofremos transformações. O gosto pela comida, o gosto musical, as coisas vão mudando com o passar dos anos. Então nós não somos o mesmo, nós somos um indivíduo único. E é isso. Agora, introduzindo, isso foi uma introdução, agora entrando na ideia de John Luke. John Luke ele era um filósofo inglês e ele vai trabalhar a ideia que o indivíduo, ele tem uns termos filosóficos
eu não pretendo usar, não. Acho que a aula tem que ser bem clara, já é um porre por ser EAD. Ele fica usando palavra chata, isso aí a gente faz na lousa lá na escola, né? A gente explica melhor. John Luke ele vai trabalhar que a mente humana ela é como uma folha de caderno em branco, uma folha de desenho em branco. Está em branco. E à medida que cada experiência que nós vamos vivendo na vida, nós vamos marcando essa folha, né? Então nós vamos pegar a folha em branco, que por exemplo essa aqui um dia foi uma folha em branco, e conforme a impressora foi deixando as marcas, ela escreveu. Então imagine que a mente humana seria essa folha em branco, ou melhor, era em branco, né? E aqui já é uma mente humana de quem tem algumas experiências na vida. Então ela já tem as suas marcas. E é assim que funciona. Ela já tem ela vai fazendo as suas marcas. E à medida que ela vai fazendo as marcas, cabe a nós, a nossa mente, interpretar o que são essas marcas, essas experiências e transformá-las e por aí adiante. E existem duas partes importantes para a gente pensar sobre o indivíduo. O primeiro é o indivíduo essencial. O indivíduo essencial é o indivíduo por natureza, tá? É aquele que é a sua característica, é o seu eu nato, é o seu eu intrínseco, é o seu eu por ser eu. Não dá para... Vamos tentar entender assim. Já nasceu ruim ou já nasceu bom? De acordo com Luke, nós temos a nossa individualidade natural, nosso jeito de ser. Pensamos nos pais. Os pais têm 5 filhos, criados da mesma maneira, nas mesmas condições, no mesmo período. Porém, cada filho é de um jeito. Assim como os dedos das mãos são diferentes, os filhos também são. O que quer dizer isso? Que cada um tem a sua maneira de ser. Nós temos as nossas, de acordo com o Luke, nós temos as nossas tendências, tá? Mas não somos formados só por isso. De acordo com o Luke, nós temos também o indivíduo social, que aí colabora, é uma parte que colabora com nossa formação de indivíduo, porque são os valores, a cultura, os valores sociais que nós recebemos. Então nós temos o nosso jeito de ser e junto com ele, trabalhando, às vezes no mesmo sentido e às vezes contra, nós temos nossa formação de indivíduo social. Então eu tenho o indivíduo essencial, indivíduo por natureza, e o indivíduo social, que é quem recebe os valores sociais, culturais. Então a educação que você teve em família, a educação que você teve desde pequeno, os traumas que você teve desde pequeno, o seu convívio escolar, o seu convívio na rua, o seu convívio na internet, né? O tipo de leitura que você faz, se é que você lê, né? Pois é, o que você lê vai colaborar muito em você como indivíduo, certo? Então nós temos o indivíduo essencial, o indivíduo social, o indivíduo por natureza social, e ambos eles formam uma dialética, eles se dialogam, dentro da nossa cabeça, eles vão se dialogando, e aí eles vão construindo um indivíduo de fato que somos nós, que é a unificação desses dois tipos de fatores, que nós vamos chamar de indivíduo natural, que é aquele que nasce com a gente, e o indivíduo social. Daí vem a discussão de John Luke, ele puxa muito sobre o liberalismo político. É muito importante, só um segundo, é muito importante que a política né, em que nós vivemos, ela nos permita exercer a nossa liberdade. Né? O liberalismo político, ele traz essa ideia de que nós não podemos viver numa sociedade onde elas vêm o tempo todo nos cerceando, nos podando, nos cortando e impedindo dessa maneira que nós possamos desenvolver o nosso indivíduo natural. Haja vista, penso eu, que é muito importante que haja liberdade para o indivíduo natural, porém, existem algumas orientações sociais para formar esse indivíduo no total, para dialogar com o indivíduo natural, para que possa haver um equilíbrio e para que na sociedade nós possamos ter uma harmonia
Porque imagine, se cada um vivesse do jeito que quer, da forma que quer, mais ou menos a música do Raul Seixas, Sociedade Alternativa, é um pouco utópico, porque ao exercer a minha liberdade, do meu indivíduo natural, eu posso estar ferindo o direito de outro que também quer exercer o seu indivíduo natural. Então a formação de indivíduo social, ela vem para isso, mas com restrições, né? Ela não pode ser uma maneira que fecha, porque é muito complicado. Vamos pegar um exemplo. Se nós ainda tivéssemos no período de escravidão, você imagina como é a cabeça de uma criança que nasceu escrava e viveu a escravidão? Consegue imaginar esse indivíduo social, essa formação no indivíduo social dele? Uma formação de opressão, de depressão, de humilhação, de dizer que ele não é um nada, ele é um escravo, ele não tem direito à voz, ele não tem direito a fazer o que quer, ele não dorme na hora que quer, ele não acorda na hora que quer, ele não come o que quer, ele não tem direito sobre o seu próprio corpo, até abusos sexuais essa criança sofre, né? Ou vê os seus pais sofrendo de uma forma ultrajante, humilhante. A escravidão é uma coisa muito triste. Então você imagina o indivíduo social dessa criança que foi formado. E ele é um indivíduo tão opressor que o indivíduo natural da criança acaba sendo oprimido pelo indivíduo social. Então, é muito importante que haja liberdade, né? Por isso que vem a política, o liberalismo político, na ideia de garantir para que nós tenhamos liberdade de desenvolver o nosso indivíduo natural, né? Com algumas restrições, como eu já disse, mas não de uma maneira opressora, né? Que mais que eu esqueci? Eu acho que eu falei de tudo sobre a dialética. Bom, enfim, é isso. E é muito importante, então, só para a gente recapitular, que você é um ser único. E você é responsável pelo indivíduo que você vai se tornar. Se você não gastar tempo para investir em você mesmo, você será um indivíduo fraco. Fraco em conhecimento, fraco em cultura, fraco profissionalmente, fraco como pai, fraco como filho. Ser um bom filho, fazer um papel de bom filho, é cuidar dos pais. Existe um ditado popular que diz que uma mãe ou um pai cuidam de 10 filhos. 10 filhos. Mas 10 filhos não cuidam de uma mãe ou de um pai. Sempre sobra só para um quando faz. Que tipo de indivíduo você quer ser? Como é que você quer ser lembrado? Não pela sociedade, não estou falando disso. Como é que você quer colocar eu sempre falo isso para você em sala de aula, tudo que você fizer na sua vida, o seu nome tem que estar ali. Você não pode ter vergonha de pôr o teu nome no teu trabalho. Como é que o filho da Dona Maria deve ser enxergado, né? No caso você, supondo que sua mãe chame Maria. Como é que sua mãe deve te enxergar? Que tipo de indivíduo você é? Pensa nisso. Você abastece o seu conhecimento, a sua mente com o quê? O que você ouve? O que você assiste? O que você lê? Onde você gasta seu tempo? É legal se divertir, eu também me divirto, sou bobo. Mas nós precisamos construir conhecimento, estrutura. A selva está lá fora, o mundo está lá fora e ele não tem dó de indivíduo fraco. Legal? Pensem nisso. Vamos lá para o nosso chat, vamos lá para o nosso grupo de WhatsApp para a gente poder conversar. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.